O pensamento é uma faculdade que a natureza nos deu, que nos diferencia dos outros animais da natureza. Os animais racionais somos nós, seres humanos, porque temos a capacidade de pensar. E essa capacidade significa que nós temos dentro da cabeça não só uma memória privilegiada para registro de fatos e ocorrências enquanto gravação, enquanto registro mesmo, como também uma capacidade de projeção. Ou seja, é como se cada um de nós tivesse aqui na testa uma tela, igual uma tela de cinema, que nós estamos o tempo todo, em frações de segundo, em milésimos, centésimos ou milésimos de segundo, nós estamos o tempo todo projetando coisas na tela da mente e projetando sempre a partir daquilo que ficou registrado na memória. Essa é a nossa atividade pensante. A nossa capacidade de pensar, ela consiste fundamentalmente nisso, em registrar coisas na memória e ir à memória buscar informações, fazer comparações, julgamentos e projeções na tela da mente. E com isso nós estruturamos dentro de nós crenças. Nós achamos que sabemos certas coisas porque vivemos certas experiências e naquelas experiências alguma coisa nos pareceu mais adequada do que outra. E daí nós registramos lá na memória que sabemos. Essa capacidade que o ser humano tem de pensar e de projetar na tela da mente é uma coisa extraordinária. E ela é que permite a vida material, a vida civilizada, a vida em que a gente tem um nome, um endereço, né? Seja um endereço físico, um endereço eletrônico, enfim. Exatamente essa capacidade de pensar e de memória que nos faz seres humanos civilizados. Nós precisamos dessa memória, porque se nós não a tivéssemos, nós seríamos dementes. E a gente sabe que uma pessoa, por exemplo, que sofre de mal de Alzheimer, né, é uma pessoa que não pode viver em sociedade, ela tem que ficar presa, porque ela pode sair na rua, se perder, não sabe onde é a casa dela, enfim. É uma doença grave a perda da memória. Então nós não estamos em momento algum dizendo que essa capacidade extraordinária que o ser humano tem não tenha um valor muito grande. Mas o que nós estamos questionando é se a verdade pode estar no território da memória. Esse é o questionamento fundamental para a gente tentar entender a natureza da verdade ou a própria percepção da verdade. Todo o problema dos conflitos humanos em geral, dessa coisa de dominação do homem pelo homem, os dogmas das igrejas que acabam muitas vezes virando até guerras mesmo, né? Fanatismo. Tudo isso tem a ver com essa coisa de achar que possui a verdade. Como se a verdade pudesse ser possuída. Será que ela pode? Eu vou considerar a verdade como ver as coisas como elas são. Seja nos seus aspectos subjetivos e nos aspectos objetivos. Normalmente nós não vemos a verdade das coisas
Porque nós temos ideias sobre tudo, nós temos julgamentos sobre tudo, opinião sobre tudo, não é? Para tudo a gente tem uma explicação, uma justificativa, um palavreado tremendo. E nós ficamos na superfície das coisas, nós não penetramos o âmago das coisas. Sejam elas coisas objetivas ou coisas subjetivas. E penetrar no âmago das coisas, a meu ver, demanda uma atitude despojada e uma atitude de quem não sabe. Muitas vezes é mais verdadeiro eu dizer não sei, estar aberto para investigar a partir desse estado de não saber, do que quando eu já chego com explicação, opinião, ideia, julgamento, conclusão. Tudo isso eu vou buscar na memória, eu despejo. Mas será que eu estou percebendo alguma coisa verdadeira? Então, quando se diz que percebereis, descobrireis a verdade vos libertará, será que quando a gente está no campo da crença, da opinião, do dogma, da ideia, será que isso nos liberta? Ou será que essa liberdade vem de uma dimensão mais profunda, mais sutil, mais delicada, que demanda maior cuidado para se aproximar dela? A gente vê que esse padrão mental que o ser humano escolheu para viver, por mais que ele tenha um desempenho para coisas materiais fantástico, um desempenho tecnológico inimaginável, esse padrão mental é capaz de fazer o ser humano feliz? Essa é a realidade da vida humana. Como é que vivem os seres humanos? Vivem numa luta por bens materiais, vivem infelizes, sempre em busca de uma felicidade futura, vivem em guerra e em conflito uns com os outros, seja o conflito entre pessoas na família, ambiente de trabalho, competição desenfreada, países. Enfim, o padrão mental, ele não tem feito a humanidade feliz. Esse padrão baseado apenas no pensamento, que é ideia, conclusão, opinião, julgamento, comparação. Esse padrão pode ser ótimo para as coisas práticas. Se você vai botar um casaco mais quente ou mais leve, se você vai pegar um meio de transporte mais rápido ou mais lento. Para todas as coisas materiais, o julgamento, a comparação, eles são fundamentais. Mas será que para o que é essencial na vida, essa vida baseada em ideias, julgamentos e comparações, tem feito a gente feliz? A humanidade é feliz? A gente vê miséria, exploração do homem pelo homem, conflitos de toda ordem. O ser humano ele já tem desenvolvimento tecnológico para acabar com a fome no mundo. E por que não acaba? Porque existem outras coisas mais complexas que têm a ver com a subjetividade humana que talvez não estejam sendo investigadas e que fazem que o mundo seja o caos que ele é. Então é muito importante, se nós queremos descobrir essa verdade libertadora, é que nós vejamos em primeiro lugar que ela não pode ser possuída. Ninguém pode impor a ninguém a verdade. Por quê?
Porque ela é um estado de percepção que ou a pessoa percebe ou ela não percebe. Mas se você quiser convencê-la, impor a ela pode até se ajustar, ela pode até se submeter, ela pode concordar, pode imitar, mas não será a percepção da verdade, não será aquela energia transformadora. Então a verdade não pode ser possuída. Ela pode ser percebida. Agora, esse perceber, o que significa perceber? Significa ver alguma coisa aqui e agora. Sempre no instante presente. Sempre no presente ativo. Por quê? Porque o que eu vi ontem já é memória. Não é a percepção aqui e agora. E a memória é um registro, é uma crença. Da mesma forma que pode estar registrado no meu cérebro, podia estar registrado num HD de um computador ou num CD, enfim. Existem muitas maneiras de registrar coisas e informações.